seja bem-vindo a mais um programa na Top TV SC. E você está comigo aqui no Você na Política. E hoje eu tenho alguém muito especial aqui nos nossos estúdios, uma pessoa muito bacana, iluminada, que traz uma energia muito positiva. Afinal, ela também está presente conosco aqui na Top TV em todos os nossos programas. Seja bem-vinda, Nádia. Você está aqui no Você na Política hoje. Você já concedeu entrevistas aqui, mas hoje é comigo, né? Tudo bem? Tudo bem, Grazi. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar participando também, toda a equipe da Top TV. Muito bem. Quero aproveitar e mandar um abraço para você que está em casa, nos acompanhando. Lembrando que eu tenho que deixar um abraço especial para os nossos patrocinadores, todos os nossos colaboradores aqui da Top TV SC, que graças a vocês estamos trazendo cada vez mais informação aqui para a Top TV SC. E você que está em casa, você político, né? Porque a Nádia é política, nossa vereadora, né? Vereadora de Cunhaporã. Eu faço um convite para você, eu te desafio a vir aqui contar a tua história também, contar a tua trajetória na política. Quem está em casa, quer conhecer a história, quer saber como está a política, né? Como está a política nos dias atuais, tanta novidade, né, Nádia? Tá difícil se posicionar, mas ainda temos pessoas de fibra que se posicionam e que defendem, né, as suas ideias na política. E Nádia, conta para quem está em casa então um pouquinho de quem é a Nádia na política, na vida pessoal. Você também é uma empresária, né? E aí, Nádia? Então, estou vereadora de segundo mandato, também sou psicóloga, atuo como psicóloga e sou sócia administradora da Clínica Espaço Bem Viver há 7 anos. A clínica, ela hoje tem 46 profissionais, então faço toda a parte administrativa também. Sou mãe de 3 filhos, sou casada, também nesse momento estou catequista. Nossa. E participo aí de alguns grupos comunitários, enfim. Muito bem. Corrido, né, Nádia? É bem corrido, mas eu acredito que quando a gente tem um objetivo, tem um propósito, a gente consegue alinhar e organizar e participar daquilo que a gente sente necessidade, né, de estar fazendo a diferença. Muito bem. E a Nádia hoje é vereadora atuante, né? Procuro ser. Ai, Nádia, eu tenho, assim, muitas curiosidades hoje, aproveitar para te questionar, assim, quero saber como está sendo esse teu trabalho hoje, na atualidade, quais são os projetos que você está inteirando, enfim, qual é a tua participação hoje nos projetos municipais? Então, as pessoas que já convivem comigo, que me acompanham há mais tempo, sabem da forma de eu estar na política, né? Eu acredito que quando a gente sai da zona de conforto é porque a gente acaba participando. Para mim, a política acontece todos os dias. Até mesmo quando a gente diz que não quer participar, né? É uma escolha, já está sendo política, né? Então, eu acredito que estar na política foi um desafio muito grande, porque eu sempre vim de família que participou ativamente da política, mas quando a gente realmente se coloca e consegue chegar a um mandato, né, a gente de fato entende o que é política. Nem tudo que eu quero eu posso. Eu preciso entender que as leis regem tudo isso, e quando a gente está fora, a gente não tem essa noção e essa dimensão. Então, no primeiro mandato, participei ativamente das comissões, CCJ, Finanças, Serviços Públicos. Nessa legislatura já participei somente o ano passado, o primeiro ano e esse não, mas eu leio todos os projetos. Eu acredito que a gente precisa, estando ou não em comissão, saber aquilo que está votando. Porque nós, enquanto vereadores, representamos a população. E aí é que vem todo o nosso propósito de se colocar à disposição e de estar na política. Eu preciso ter coerência na minha fala, seguir, né, quais são os meus princípios, né? E nesse processo democrático, ninguém vai pensar igual a mim, assim como eu não vou pensar igual aos demais. Exato. E nesse processo democrático,
Às vezes existem divergências de pensamento, mas que com o diálogo a gente chega o objetivo é chegar naquilo que vai atender às necessidades da coletividade, né? E a gente precisa pensar nisso. Então, quando a gente tem, né, esse posicionamento, a gente segue uma coerência, independente de quem está no poder. Então, a minha forma de atuação nos projetos hoje é sempre levar em consideração aquilo que vai atender à população, à coletividade, e não grupos políticos, nem quem está no executivo ou quem não está. É atender às demandas da população, sempre pensando no melhor, na melhor qualidade de vida para os munícipes e também no desenvolvimento do município. A gente fez um convite especial, eu fiz um convite especial para você hoje, porque havia muitos interesses, muitas pessoas pedindo sobre a Nádia, né, em Cunhaporã. Então, eu posso não residir aqui em Cunhaporã, a Top TV tem os estúdios aqui em Cunhaporã, para quem nos acompanha em casa. Nós gravamos todos os programas aqui, fizemos as nossas programações em Cunhaporã, e eu não resido em Cunhaporã. Mas eu tenho muitos amigos, eu tenho até familiares que residem aqui em Cunhaporã, então eles me questionam, né? Uma pergunta que eu preciso fazer, Nádia, que além de tantas outras que temos aqui, você hoje, Nádia, ou no período que você esteve no PP, porque nós temos aí, parece que uma divergência, né? Teve algum atrito, de alguma forma, com essa diretoria do PP? Porque hoje você está ou não está no PP? Então, vamos lá. Eu ainda estou no PP, né? Eu acredito que, então, essa curiosidade, esse chamamento, seja justamente porque eu protocolei junto ao partido uma solicitação da carta de anuência. O que é essa carta de anuência? O partido me dando essa carta, que de fato me concedeu a carta, ele me dá autonomia para decidir ficar ou sair do partido, mas numa tomada de decisão de sair do partido, eu não perco o mandato, né? Eu vou fazer a mudança de partido, mas eu permaneço com o mandato de vereadora dessa legislatura. Então, eu acredito que logo em seguida, depois que eu protocolei, muita gente me chamou, né? Então, você saiu do partido. Ainda não saí do partido, e esse pedido não tem nada a ver com divergências com a atual diretoria, né? É todo um processo. Eu tenho uma história no PP, né, no Progressistas. Meu avô foi vereador na primeira legislatura em Cunhaporã pelo partido, meu pai foi prefeito em 92 pelo partido. Então, eu tenho aí toda uma trajetória. E eu posso dizer que eu sou grata ao PP por tudo, por todo esse tempo em que eu estive no partido, né? Que ainda estou, né? Mas esse processo aí. E eu posso dizer assim, que não é divergências com a diretoria, mas sim a gente tem aí princípios, objetivos, propósitos, né? E eu sempre fui muito transparente na minha forma de atuar. E quando a gente tem um posicionamento, a gente muito dificilmente será manipulado, né? E isso causa algumas divergências. Então, não é com a atual diretoria, enfim, mas realmente o meu posicionamento em algumas situações realmente causaram algumas divergências, algumas conversas, mas eu respeito a opinião de cada um, respeito o processo democrático, e é nesse sentido assim que eu busquei a carta da anuência, porque realmente eu estou conversando com outro partido, onde pelo menos os princípios sejam de encontro com aqueles que eu, nesse momento, acredito. É difícil mesmo se manter num espaço onde as ideias e os princípios divergem, né? E acredito que lá atrás, quando você entrou no PP, provavelmente existia uma afinidade de interesses, né? E quando chega nesse estágio é porque realmente algo não está fechando, né? Mas dói? Dói. Eu posso garantir que não foi uma decisão fácil.
As pessoas próximas a mim, principalmente a minha família, sabem muito bem disso, que não foi uma decisão que eu fiz do dia para a noite, né? Dói muito, mas eu também acredito na evolução do ser humano, né? E a gente sabe que a nossa vida é feita de ciclos, e é exatamente o que tu colocou. Quando os teus princípios vêm de encontro e tudo mais, a coisa flui, a coisa anda, acontece, né? Mas partindo desse pressuposto da evolução humana, a gente sabe que o grupo, né, as pessoas, não é só a minha, mas das pessoas, então a gente acaba pensando diferente, enfim, e não tem como a gente participar ou continuar, né, quando não acontece mais, não tem mais essa sintonia, quando os princípios realmente divergem. Mas, volto a dizer, é o processo democrático, né? A gente tem que respeitar. E eu sempre digo que quando os ciclos encerram, é nós que precisamos tomar a decisão e nos retirar. Por vontade própria ou não, né? Exatamente. Nádia, tu sente o apoio de alguns colegas? Como que é essa saída? Que não saiu ainda, né? Mas que tu tá no caminho. Sim, estou no caminho, estou conversando com alguns companheiros, de forma alguma pedindo para me acompanharem, mas colocando, né, os motivos. E alguns querem, sim, acompanhar, outros vão permanecer, mas entendem e apoiam a minha tomada de decisão. Eu senti assim, com as pessoas que eu já conversei, eu senti sinceridade nas palavras quando eles dizem que realmente quando chega esse momento a gente precisa decidir e buscar aquilo que atende os nossos objetivos, né? E que se eu não estou me sentindo bem, que não está fluindo, que não está acontecendo como deveria, é o momento. Exato. A gente tem uma frase que eu ouço muito, que quando você não se sente bem naquele espaço, então é você que tem que se retirar mesmo, né? Você não é bem-vinda, então você precisa mesmo buscar um outro caminho, né? A democracia. Nádia, o PP hoje, eu acredito que seja um dos maiores partidos com maior representatividade em âmbito municipal e até nacional. Você sente que vem uma decadência aí, que o PP está perdendo o seu espaço? Em alguns momentos, sim. E eu vou te dizer por quê. Acredito que a gente perde espaço quando a gente não se posiciona. E vou falar mais a nível municipal. Nós estamos aí há muitos anos sem estar numa majoritária. Não porque não temos nomes, não porque não temos pessoas capazes de estar à frente e disputar uma eleição. Mas a diretoria, né, que conduz o partido, os trabalhos do partido, elas sempre acabam cedendo, né? E muitas vezes acontece que os líderes do partido de fora, eles opinam nessas tomadas de decisões, né? Então, eu vejo, e isso acontece não só no PP, em todos os partidos, né? A gente tem, eles dizem que é o processo, é o processo enquanto a gente permite. Exatamente. E aí que vem o posicionamento. Então, eu acredito que sim, o PP vem perdendo espaço, e é um ciclo. Assim como saem pessoas, vêm pessoas, né, para todos os partidos, mas o PP, por exemplo, já teve 4 vereadores, hoje estou sozinha, né? Então, assim, eu vejo que isso é perder espaço. Eu peço desculpas até porque eu estou aqui somente para questionar, né, Nádia, mas dando minha opinião pessoal, eu percebo sim, não é só em Cunhaporã, é em várias cidades, inclusive na minha. Eu acho que é preciso sim se posicionar, é preciso sim buscar pessoas que tenham capacidade, que tenham interesse, que tenham voz, né, e que coloquem as vontades de um município, né. É só ceder realmente nunca vai resolver nada, né? E aí perdemos, às vezes, pessoas que realmente têm projetos, que realmente têm boa índole,
que poderiam estar administrando um município e muitas vezes acabam cedendo ao processo, né? Exatamente, e eu vou te dizer, e como eu vejo esse cenário de não se posicionar. As pessoas acham que se posicionar é brigar, né? Muitas pessoas falam assim, ah, você é briguenta. Tudo bem se a pessoa me vê como briguenta. Eu não posso mudar a forma que as pessoas me veem. Mas eu jamais vou deixar de posicionar e falar naquilo que eu acredito e como eu vejo o processo, né? E não vejo isso como uma briga. É como uma forma de abrir o leque de discussões. É ver as possibilidades de uma forma diferente, né? Querer estar no poder só para dizer que está não faz a diferença. Porque a gente sabe que estar no poder por estar não vai transformar a vida das pessoas, não vai desenvolver um município. A gente precisa, de fato, participar. E para realmente acontecer a participação, você precisa se posicionar. A tua saída hoje do PP, Nádia, está relacionada com a participação do partido na administração municipal? Também. Eu respeito a atual administração, né, a qual eu, inclusive, participei do processo, apoiei, né, mas eu acredito que uma dos pecados dessa administração é realmente não ouvir os representantes, né, e quando a gente faz algum posicionamento, de imediato achar que a gente está contra. Não. Eu sempre falo, o diálogo, ele abre possibilidades. Eu sou uma pessoa que gosto de ouvir a população, eu gosto de audiência pública, eu gosto de reuniões, porque é diferente do executivo, que está lá para executar. Mas nós, enquanto vereadores, estamos lá para representar a população. E como eu vou representar se eu não ouvir? Né? Exatamente. Então, e essa questão assim de sempre levar em consideração aquilo que eu ouço das pessoas, aquilo que eu, no meu trabalho com a população, eu sinto que é a maior necessidade, eu acabo às vezes questionando algumas coisas e vejo que pensam que eu sou oposição. Não. Mal interpretado. Eu não sou oposição, mas nesse momento eu não sou situação. Certo. Eu represento o povo. Exatamente. Muito bem, Nádia. Em 2022, então, saíram alguns comentários. Olha, estou sabedora de muitas coisas, gente, aqui de Cunhaporã, né? Em 2022 saíram alguns comentários que a prefeita pediu ao PP, então, para que cobrasse um alinhamento. O que seria esse alinhamento? Você saberia dizer para nós? Então, sim, é verdade. E posso ser sincera em dizer que nesse momento foi onde eu comecei a pensar a possibilidade de deixar o partido, né? Não porque ele veio me cobrar o alinhamento, de forma alguma. Eu acho que eu preciso até agradecer a atual diretoria pela forma que conduziu todo esse processo de me cobrar esse alinhamento, né? Mas por que então isso foi o início de todo esse processo? A tua insatisfação. Porque na verdade nem o partido naquele momento entendeu o que era esse alinhamento. E foi muito produtivo, realmente o partido convocou aí uma assembleia onde eu precisei dar explicações e responder perguntas, assim como eu ouvi muita coisa. E por que foi bom? Foi no dia 2 de fevereiro de 2022, de fato, essa assembleia. Foi bom porque lá foi esclarecido muitas coisas. E assim como em 2022 saiu esse comentário, em 2021 saíram outros, em 2020, durante o processo eleitoral, muitos outros, e que foram esclarecidos para mim nesse dia. Não sou de lavar roupa suja na internet, as pessoas podem ver nas minhas redes sociais. Eu não lavo roupa suja, eu resolvo com quem eu preciso resolver, eu converso com as pessoas que eu preciso conversar. Mas nesse dia, então, já que estavam cobrando um alinhamento e ninguém soube me explicar o que era de fato o alinhamento, eu levei um relatório assim, de toda a minha trajetória durante os 2 mandatos. E aí que vem a questão.
Para mim, eu entendi no final que eu precisava me posicionar a favor do executivo. Mas eu nunca fui contra. Então, de fato, eu não entendi o alinhamento. Porque nesse momento, enquanto vereadora, eu votei contra 3 projetos. Mas não porque eu sou contra o executivo. Porque no meu ponto de vista, aqueles projetos não atendiam o interesse da coletividade. Né? Então, assim, eu não entendi o alinhamento e entendi também que eu não poderia ter posicionamento. Então, isso mexeu porque... Qual era o objetivo de estar ali representando um partido, representando a população, se eu não poderia ler o projeto, interpretar ele e me posicionar? Difícil, né? E vamos lá, alinhamento é uma mão de 2 vias, né? Eu teria que aprovar tudo que vinha do executivo. Mas e quando as minhas demandas seriam atendidas? Porque enquanto vereadora, um dos trabalhos é levar as demandas ao executivo, indicações, requerimentos. E dificilmente são atendidos os meus pedidos. A população sabe disso, eu não tenho problema nenhum em falar. Então, eu não entendi, e não entendi até hoje o alinhamento, mas então, é como eu disse antes, quando você não se sente mais pertencente, você se retira. Mas eu estou saindo numa boa, foi muito tranquilo todo esse processo de protocolar o documento, de receber a carta. E como eu disse, eu sou muito grata ao PP por tudo que eu vivi ali até o momento, mas esse ciclo se encerrou, né? Nos próximos dias aí teremos outras novidades, espero vir aqui contar para vocês. Nossa, com certeza, a gente quer saber, a gente quer estar acompanhando a tua trajetória, Nádia, porque nós também somos gratos aqui na Top TV SC por todos que disponibilizam do seu tempo para vir contar da sua trajetória na política também, né? Para vir contar como está sendo os trabalhos. E eu tenho certeza, Nádia, que você é uma excelente profissional já como vereadora, porque você sabe, e você está falando aqui, que você está insatisfeita justamente porque você quer fazer o que o povo precisa, né? O que uma maioria quer e gostaria. E realmente, assim, eu vou novamente aqui dar minha opinião, pessoal. Eu fico muito triste quando as pessoas que a gente acredita, de fato, se elegem, né? E esquecem que o compromisso é com o povo, né? Esse alinhamento fica difícil, né? Porque o alinhamento tem que existir com a população, né? Você deve isso à população. Então, eu já te parabenizo. Eu entendo que você esteja passando por um processo muito difícil, né? Porque você tem pessoas lá dentro do teu partido que eu acredito que você também confiava né? Mas tenho certeza que vai ser um sucesso daqui para frente. E o Partido Novo, que você deve estar alinhando ideias e afinidades, deve estar contente, né? Porque você demonstra ter uma grande capacidade. A gente já vem conversando aí há algum tempo, como eu disse, né? Esse fato em 2022 fez com que eu buscasse algo que atendesse, né? E não foi só um partido, eu abri diálogo aí com vários líderes, inclusive aqui do município, ainda estou conversando com vários líderes, mas o partido aí que de fato... Nos próximos as portas, e olha, Grazi, eu estou muito feliz porque assim, vários partidos abriram as portas, vários, né? E não que eles não atendam aquilo que eu estou buscando, mas nesse momento eu vou tomar uma decisão aí essa semana. Mas eu estou conversando com o Partido Novo, né? Porque eu entendo que a forma que eles estão trabalhando a política é a forma que nós, agentes políticos, independente do partido que nós estamos, deveríamos pensar. É respeitar a democracia, é respeitar o posicionamento,
O que é esse posicionamento que a gente fala tanto? É você dar a sua opinião, não significa que ela tem que ser aceita. Mas é olhar diferente, poder falar e juntos tomarmos a melhor decisão para cada município, para cada localidade. E o Partido Novo, ele tem essa possibilidade, né? Porque em algumas situações teve projetos que as pessoas falavam assim, não, a gente tem que aprovar sim, em alguns questionamentos, a gente tem que aprovar sim porque todos os municípios estão aprovando. Mas como eu vou aprovar sim se o nosso município tem 11 mil habitantes e municípios com 40, 50, 100 mil habitantes estão aprovando o mesmo projeto? Eu entendo que tem não, alguma... Tem que olhar a realidade, né? E então, são esses pequenos detalhes que a gente só consegue ver e entender quando a gente está no processo. Lá fora, antes de estar no processo, eu via totalmente diferente. Eu pensava diferente, né? Então, é todo um processo de amadurecimento e às vezes não é como a gente... E, de fato, não é como a gente quer ou gostaria que fosse, mas a gente tem que olhar a realidade, né? Então, o Partido Novo me abriu as portas aí. Eu agradeço todos os demais que abriram, sim. Mas, como eu disse, a gente vai manter um diálogo aí, porque não é por estar em partidos diferentes que a gente não pode conversar e trabalhar juntos, né? Eu acho até que é importante, né, essa conversa, esse diálogo com os demais, para que o pós-eleição, né, as coisas se alinhem para o melhor de uma maioria, né? Olha, eu às vezes tenho até medo de ouvir assim, passou as eleições, vamos esquecer partidos políticos. É muito bonito falar isso. É lindo, né? Mas vamos praticar isso. Como que se pratica isso falando e aí nós somos a maioria? Onde é que está a diferença? Nós somos a maioria, são partidos, né? São grupos. Quando a gente fala vamos esquecer partidos, vamos pensar juntos, e vou usar a Câmara, né? Os 9 vereadores vamos decidir juntos. Eu vou dar minha opinião, mas ela não precisa ser acatada. Mas eu não posso ver que sempre onde a maioria de um grupo, vence porque tem mais votos, mas não porque entendeu ou porque aceita aquilo lá. Então, assim, é difícil ouvir, né, que você precisa deixar. A gente, de fato, precisa deixar. Porque a gente precisa partido para quê? Para ter esse norte, para ter esses princípios, né, para ter esse amparo, principalmente para poder participar do processo, mas no processo eleitoral, após, a gente realmente tem que trabalhar pela comunidade que a gente se propôs, no nosso caso, no nosso município. União, né? União. Bem, a conversa tá boa, mas eu acho que o pessoal de casa tá curioso e eu também. Nádia, então estamos nesse processo, você agora já tem um novo partido, inclusive é um partido novo, e muitos projetos vêm aí, tenho certeza que tu já tá maquinando. E aí, Nádia? A Nádia vai estar disponível para uma majoritária? O meu nome está à disposição, sim, mas é como eu disse, no processo a gente não pode impor nada, e na política ainda mais, né? Porque quando você impõe, é um projeto fracassado. A coisa precisa acontecer e o povo precisa querer, né? Então, o meu nome vai sim estar à disposição. Estamos trabalhando já com o próprio Partido Novo essa possibilidade do meu nome estar à disposição, de participar de uma majoritária como pré-candidato, enfim. Os projetos estão realmente borbulhando, mas em breve a gente vem aí anunciar quais são esses projetos, quais são essas ideias que temos para a Cunhaporã. Muito bem, muito bom. Gente, obrigada você que está em casa. Nádia, eu vou esperar, tá? Vou esperar você em mais uma participação aqui no programa para trazer os teus projetos, as tuas ideias, as novidades, né, com esse partido que alinhou as ideias contigo. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa boa para Cunhaporã. E você que está em casa nos acompanhando, a Nádia é empreendedora aqui em Cunhaporã também. Então, daqui a pouco no Top Business também vai ter história da Nádia. E obrigada, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, por essa humildade que eu acho que falta muitas vezes aos políticos, né? E você é uma pessoa humilde e iluminada, eu tenho certeza que vai ser um sucesso
daqui para frente. Obrigada a você pela oportunidade. Eu quero, assim, deixar uma mensagem para todos os munícipes. O espaço é teu. Que eu vivo hoje, né? E como eu já falei aí durante a entrevista, a nossa vida é feita de ciclos. Muitas vezes a gente precisa tomar decisões, saber o momento de ficar ou de sair, por vontade própria ou não, né? Isso é o processo de evolução. As mudanças são necessárias, às vezes a gente precisa mudar de opinião, de posicionamento, de grupos, de amigos, de trabalho. E isso faz parte da nossa evolução como ser humano. Então, eu quero dizer para as pessoas que hoje estou num processo e num projeto de mudança de partido, mas eu continuo sendo a mesma pessoa, com os mesmos princípios e à disposição de todos. E contando com os teus eleitores, sempre, né? Sempre. É isso aí. Um abraço a você que está em casa. Até o próximo programa do Você na Política. Obrigada aos nossos colaboradores também. A loja Mãe da Guria, se tu ainda não conhece, vai lá no Instagram, procura lá Mãe da Guria. Até!